Olá pessoal, eu sou a Ju e o vídeo de hoje é um vídeo de listas. Eu sei que vocês adoram vídeos com listinhas, então eu trouxe para vocês hoje algumas dicas de livros para ler em um dia. Sabe aquele dia que você só quer ler, tipo um domingo, que você tá afim somente de curtir uma boa leitura, um domingo friozinho, você tá embaixo da coberta, ou lá na piscina, curtindo um solzinho, você só quer curtir uma boa leitura. São livros curtinhos, a maioria deles, mesmo os que têm uma quantidade um pouco maior de páginas, são leituras muito fluidas que dá para ler rapidamente, em um dia assim, tranquilo. Eu trouxe aqui alguns livros assim bem aleatórios, não são somente thrillers, eu acho que thrillers deve ter são dois thrillers só, e alguns livros que eu nunca falei, que eu nunca gravei vídeo sobre esses livros, mas livros que eu definitivamente amei. Vou começar com um livro que eu li esse mês, no comecinho do mês de março, foi minha primeira leitura de março, e eu amei demais esse livro. Eu li em um domingo, eu também, foi no domingo, comecei de manhã, finalzinho da tarde, eu finalizei o livro Sweet Tokyo, da autora nacional Giovanna Madalosso. Esse livro eu já tinha recebido indicações de um amigo, Cristiano, um beijo, e foi presente da Karina, minha querida também, que me presenteou com essa história. Ela viu que estava na minha wishlist e ela me presenteou com esse livro. Então, assim que eu ganhei o livro, eu já fiquei interessado, porque a Karina tem um gosto maravilhoso também para livros e ela já tinha lido e falou que eu iria amar a história. Pronto, foi exatamente o que aconteceu. Aqui é uma história assim tão simples, mas é uma história tão carregada de sentimentos, uma narrativa tão envolvente que não tem como você parar antes de chegar à última página. Vai contar a história de um rapto de uma criança, mas não se preocupem porque não é uma história violenta. Vai contar um dia na vida de uma mulher, uma babá, que decidiu levar a filha da sua patroa, a menininha que ela cuida ali, ela trabalha como babá na casa dessa família, cuida da Cora, que tem 4 anos. Ela tem um amor muito grande por essa criança, ela tem um apego muito grande, porque a mãe da criança, a Fernanda, é uma workaholic, é uma mulher que mal para em casa, que se dedica assim em tempo integral para a sua carreira. Ela trabalha em um estúdio de TV, cuidando da criação de documentários, então ela viaja muito. Essa mulher, a mãe, a Fernanda, acaba se envolvendo com uma colega de trabalho, então vai ter aqui também um romance tórrido entre essas duas mulheres. E isso faz com que ela se afaste ainda mais da sua família, se afaste do marido, deixe de prestar atenção na sua filha. Então nós vamos ter assim os dois pontos de vista. O ponto de vista da Fernanda, o momento em que ela descobre que a sua filha está desaparecida juntamente com a babá, o desespero em que ela fica, o sentimento de culpa que ela se entrega. E também vamos acompanhar o ponto de vista da Maju, que é a babá. Ela é uma mulher muito simples, muito humilde, mas tem um coração muito bom. A gente vai entendendo pouco a pouco essa atitude louca dela de roubar a filha da sua patroa. E a gente vai acompanhar a Maju e a Cora em uma viagem de ônibus, uma viagem assim sensacional. Até para vocês terem uma ideia, até Maringá é citada aqui nessa viagem em que a Cora vai fazer com essa menina, e o medo que ela está o tempo todo de ser pega, de descobrirem que ela está com a filha da sua patroa saindo sem avisar ninguém. E assim, parece uma história banal, né? A sinopse pode não parecer interessante, mas é muito envolvente essa história. Eu não consegui parar de ler mesmo, tanto que eu devorei em algumas horas. Também é um livro bem fininho assim, mas não importa que é fininho, que você vai ler rapidão, né? Porque tem livros finos que você não consegue digerir, não consegue descer a história. 203 páginas, dá pra ler assim super rápido, e essa é a minha primeira indicação. A segunda indicação eu li em e-book no início do ano, acho que em janeiro eu li esse livro, finalzinho de janeiro. É o livro 10 Dias em um Hospício, da autora Nelly Bly. Eu vou deixar a capa aqui em cima para vocês. É uma história real que aconteceu no ano de 1887. E aqui nós teremos um relato de uma jornalista que enfrentou uma situação assim terrível, porque ela queria ver com seus próprios olhos tudo que ela já tinha ouvido falar. A Nelly, ela ouviu falar que tinha um hospício na cidade de Nova York, que as mulheres, era um hospício feminino, as mulheres sofriam de maus tratos. Então ela teve a ideia, ela conversou com o seu chefe ali no jornal, de ela se infiltrar, ela se fazer passar por louca, por desequilibrada ali, ou pelo menos alguém que fosse qualificada a entrar nesse hospício, né? Porque mesmo que você não fosse louca, se você tivesse qualquer opinião contrária a um homem naquela época, ou se você tivesse que expor uma opinião diferente de qualquer outra pessoa ali na tua casa, os homens, né, mais especificamente, você já seria taxada como louca e enviada para esse local.
Então a Nelly vai acabar enganando médicos e juízes e vai ser enviada para esse hospício. E o que ela vai se deparar lá dentro é assim, é bizarro, é chocante. É um livro bem fininho também, esse relato é bem curtinho, mas é impressionante a crueldade, a maldade, a judiação que a Nelly vai se deparar lá dentro, e ela vai expor com as palavras dela assim de uma forma muito tocante também. E uma coisa que a Nelly constatou também é, mesmo que a pessoa entre ali com a sanidade normal, em poucos dias ela vai perder totalmente a sua própria sanidade, porque é insano a forma como essas mulheres são tratadas ali dentro. E ela vai relatar aqui também não somente o que ela viveu dentro desse hospício, porque ela acaba se infiltrando em fábricas com trabalho pesado, trabalho braçal feminino assim extremamente pesado, e ela vai constatar também com seus próprios olhos e vai relatar aqui nessa história tudo que essas mulheres enfrentavam lá naquela época. É aquele livro que você tem que estar preparada para momentos de fortes emoções, porque sabendo-se que é uma história real e sendo tão pesado, é bem difícil de ser lido. Outro livro que eu li também esse mês, que eu acho que eu não iria conseguir fazer uma resenha dele, então eu não consegui pensar no que eu poderia trazer numa resenha exclusiva sobre esse livro, mas ele não poderia deixar de entrar aqui nessa lista também, porque eu devorei essa história. É o livro A Biblioteca da Meia-Noite, do autor Matt Haig. O livro tem, esse aqui é um pouquinho maiorzinho, 306 páginas, mas é extremamente viciante aqui. E eu sempre falo isso, eu já falei para vocês várias vezes, eu falei para os meus amigos, assim, que a leitura é uma coisa muito pessoal, dependendo da tua vivência, da tua bagagem literária, ou bagagem de vida mesmo, de tudo que você já passou na tua vida. Um livro pode funcionar para um leitor e pode não funcionar para outro. Esse livro aqui funcionou muito bem para mim. É uma história assim que eu não imaginava que eu fosse gostar, por mais que eu tinha visto já muitos elogios sobre ele, eu não imaginei que eu fosse curtir tanto, porque ele é uma história de fantasia, né? Uma coisa assim, não é sobrenatural, mas é uma história de fantasia. Aqui nós vamos conhecer a Nora. Ela tem 35 anos e passou uma vida tentando muito, mas com poucas ou quase nenhuma conquista mais efetiva ali na sua vida. Ela tá desgostosa porque ela não se sente importante na vida de ninguém, ela não sente que ela faria falta na vida de ninguém, nem da sua família, nem de amigos, ela não tem nenhum tipo de relacionamento amoroso, então ela decide pôr fim à sua própria vida. Mas nesse momento ela tem uma chance única na sua vida. Assim que ela toma a iniciativa de se matar, ela acaba despertando em um lugar diferente, uma espécie de uma biblioteca, uma biblioteca gigantesca, infinita. São muitas prateleiras, muitos livros, assim, uma coisa assim absurda de tão linda. Ela fica impressionada, ela fica chocada. E nessa biblioteca todos os livros são verdes, por isso a capa aqui, né? E ela vai se deparar também com a bibliotecária, que era a senhorinha que cuidava da biblioteca do tempo em que ela era jovem, que ela estudava. Então essa mulher vai apresentar possibilidades para ela. Ela vai ter a chance de descobrir como teria sido a sua vida se lá atrás, em um certo momento, em uma certa decisão que ela tomou na sua vida, se ela tivesse tomado um caminho diferente, se ela tivesse tomado uma decisão diferente. Mas ela tem que pensar exatamente no momento em que ela tomou uma decisão que ela poderia ter tomado outra, para ela abrir certo livro e voltar no tempo. Então isso vai acontecer aqui em vários momentos no decorrer da história. A Nora vai ter a chance de visualizar, de viver a vida que poderia ter sido caso ela tivesse tomado uma decisão diferente. Gente, e é tão incrível a forma como ela percebe que nem tudo poderia ter sido melhor do que foi, ou é tão difícil de explicar esse livro, gente. É um livro que eu senti tanto, eu tive tantos sentimentos lendo, mas eu não consigo pôr pra fora, por isso que eu decidi não fazer resenha. Tá vendo? Já engasguei, já empaquei aqui, eu não consigo nem falar. Mas é um livro bem potente, assim, tem uma narrativa potente. Se você parar pra pensar, eu acho que muita gente, muitos de vocês que estão me assistindo, pode ter tido na vida um momento, um arrependimento na tua vida, um momento que você para e pensa, não, mas e se eu tivesse tomado essa decisão, o que teria acontecido na minha vida? E é exatamente isso que a gente vê acontecendo aqui na vida da Nora. Eu espero que, se você tem a curiosidade de ler, que ele funcione tão bem pra você como ele funcionou pra mim. Um thriller aqui na nossa listinha, um livro incrível também, fininho, deixa eu ver quantas páginas, 254, se você ler em uma pegadinha assim. Esse livro é a Única Filha, da autora Anna Snoekstra. Esse livro eu li, acho que em janeiro de 2020, ele entrou, acho que, para minha lista de favoritos,
ou quase assim. Foi um livrão que eu amei ler. Aqui conta a história da Rebeca. A Rebeca é uma jovem comum, ela tem os seus amigos, ela tem o crushzinho ali do seu trabalho, ela trabalha em uma lanchonete, só que ela começa a ter sensações diferentes em um certo verão. Ela começa a sentir que ela está sendo observada, ela começa a sentir coisas estranhas quando ela vai dormir, até que a Rebeca desaparece misteriosamente sem deixar nenhuma pista. 11 anos depois, a Rebeca volta pro seio familiar, volta à vida. Mas na verdade não é a Rebeca que volta, é uma moça, isso não é spoiler, tá? Isso aqui tá bem nítido aqui na história. É uma moça que tem a aparência exata da Rebeca. Então ela vê essa reportagem na televisão, que a Rebeca desapareceu e tal, e ela sabe que ela é perfeitamente igual. Então ela decide voltar se fazendo passar pela Rebeca. Ela vai voltar pro seio familiar da Rebeca, vai ser muito difícil ela tentar disfarçar, ela tentar fazer com que acreditem nela, né? Mas após tantos anos ela acha que ela pode sim fazer isso. Mas tudo vai mudar no momento em que a polícia cai em cima dela, tentando descobrir o que aconteceu nesses 11 anos. Eles querem saber quem a raptou, o que ela fez durante todo esse tempo, como ela conseguiu voltar para sua família. E obviamente que essa moça, que não tem nome aqui, ela não vai conseguir dar essas explicações, né? Porque não existem explicações para esse fato. Então ela vai tentar dizer que ela perdeu a memória, que ela se esqueceu de coisas, e ela vai começar a receber umas mensagens anônimas, ameaçadoras no seu telefone, e ela vai se dar conta de que a mesma pessoa que deu fim na verdadeira Rebeca provavelmente está de olho nela, e ela tem grande chance de estar correndo perigo de vida também. É uma história assim alucinante, o final é maravilhoso, arrebatador, e eu indico muito esse thriller para vocês. Mais um livro pequenininho, que esse aqui eu já falei, já fiz resenha dele. É um livro assim, nossa, arrebatador, 140 páginas. É o livro Morra Amor, da autora argentina Ariana Harvix. Esse livro é insano também, eu já falei dele, eu sofri para fazer resenha dele, porque é um livro assim que ele entra nos teus poros. É uma narrativa crua, visceral, selvagem, animalesca. A personagem principal aqui, eu não lembro se ela tem nome, eu acho que ela nem tem nome, a personagem, a narradora aqui da história. Ela exala um ódio muito grande, é uma coisa que acaba pesando aqui no nosso presente momento, conforme a gente vai lendo, porque ela está sofrendo de depressão pós-parto, então ela tem ódio do seu filho, ela tem ódio do seu marido, ela tem ódio de viver onde ela vive, em um vilarejo, uma área rural na França. Então ela vai despejar todo o seu ódio, todo o seu rancor, toda a sua amargura aqui em cima do leitor com as suas palavras. Mas lá na sua vivência com o seu marido, com o seu filho, ela engole todo esse ódio e vive como uma esposa bonitinha, tranquilinha. Ela aceita a cervejinha do seu marido ali, ela olha tudo ao seu redor e se remoendo por dentro, mas ela não deixa transparecer esses sentimentos que borbulham por dentro dela. É uma história pesada também, não é fácil de ser lido, ele tem uma narrativa diferente, é uma espécie de poesia suja, é uma narrativa que eu não sei nominar, eu não sei se ela tem uma denominação correta, se tiver eu desconheço. Essa mulher também é ninfomaníaca, então ela vai expor todos os desejos dela, uma coisa assim bem animalesca também, mas enfim, é um livro que você não consegue desgrudar também, pelo menos pra mim, pelo menos comigo foi assim, eu li assim algumas horas, né, porque ele é bem pequenininho, mas foi um livro que eu gostei muito de ter lido, é diferente de tudo que eu já tinha lido. Eu quero muito continuar lendo a trilogia, esse é o primeiro livro da trilogia. São histórias separadas, mas elas seguem o mesmo estilo narrativo aqui da autora Ariana Harvix. Agora, um livro que me arrebatou também, que eu não fiz resenha, quando o livro me pega demais, eu não consigo falar sobre ele, é o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira, essa autora nacional maravilhosa. Eu li esse livro, eu me lembro, nunca vou esquecer do momento em que eu li esse livro. Eu estava na casa dos meus pais, eu iniciei a leitura às 7h30 da noite, eu estava ali à toa, foi bem no auge da pandemia, acho que foi no mês de abril, eu estava ali à toa, peguei esse livro, eu tinha levado na minha mala, eu peguei esse livro para eu ler às 7h30 da noite, e eu fui lendo insanamente ali, absorvida nessa história, e eu só fechei o livro às 3 horas da manhã. Eu li assim, sem parar. Eu parei para comer, mas tipo, parei, mas não parei, né? Comi em cima do livro, porque não tinha como abandonar ou pausar essa leitura. É uma escrita poderosa também, visceral. Aqui nós teremos um triângulo amoroso, mas não é um simples triângulo amoroso, porque essa palavra, eu tenho um pouco de ranço dessa palavra. Triângulo amoroso, sempre me remete a mimimi,
de um dos três, principalmente da menina, né? Mas eu não gosto, eu não curto. Mas vez ou outra eu me deparo com um triângulo amoroso assim maravilhoso, como é o caso aqui dessa história. Aqui nós teremos um casal muito apaixonado, um casal simples, do interior, a Dalva e o Venâncio. Eles se amam acima de tudo, acima de qualquer coisa. E nós vamos conhecer também a Lucy, que é a personagem principal aqui dessa história. Ela é uma prostituta, a mais requisitada, a mais desejada e cobiçada ali da pequena cidade. Ela tem o homem que ela quiser aos seus pés, menos o Venâncio. E ela coloca na cabeça dela que ela precisa possuir o Venâncio. Como assim? Ela não admite ser rejeitada, ela nunca foi rejeitada, então isso não pode estar acontecendo. Então a Lucy vai acabar entrando de forma avassaladora no meio da vida desse casal. É uma narrativa poética e devassa ao mesmo tempo. É uma coisa assim impressionante. Eu tô louca para ler mais Carla Madeira, porque eu amei a forma de escrita dessa autora, a forma como ela arrebata o coração, ela arrebatou meu coração com a sua história, com as suas palavras. É uma coisa assim impressionante. E tem um outro ponto central que é bem pesado também, um drama, um dilema familiar assim bem pesado, que toma uma proporção gigantesca aqui também. Enfim, eu recomendo muito, caso você não tenha lido Tudo é Rio, não espera para ler. Leia e que você não vai conseguir parar enquanto não finalizar, assim como eu. Mais um thrillerzinho aqui, eu digo thrillerzinho porque é um livro pequenininho, né? Ele tem 159 páginas, bem pequenininho. Eu acho que eu li em 4 horas esse livro, um domingo também, tava assim à toa, no meio da tarde, tipo... acho que foi em 4 horas, eu peguei ele umas 4 horas da tarde, quando foi 8 horas eu finalizei, por aí. É um livro diferente, é um livro Tannod, da autora alemã Andrea Maria Schenkel, sei lá como se fala esse nome. Ele tem uma forma de escrita diferente também. Aqui o foco central da história vai ser um massacre de uma família. A família inteira foi dizimada de forma extremamente brutal, a golpes de marretada, machado, picareta, alguma coisa assim, bem feio mesmo, até mesmo crianças. É uma cena bem chocante, bem brutal. E tudo isso acontece numa propriedade ali no interior da Alemanha, um pequeno vilarejo. Então os vizinhos ficam chocados com aquilo, sempre foi tão pacífico ali, tudo ao redor daquela propriedade, naquele vilarejo, todos os vizinhos se conhecem, o que pode ter acontecido, quem pode ter feito uma barbaridade dessa. Então nós vamos conhecer a história e o que pode ter acontecido através de depoimentos dessa vizinhança, de todos esses vizinhos, de muitos desses vizinhos. Aí nós vamos conhecer a professora da menina aqui, da filha do casal. Nós vamos saber de detalhes que a gente não sabia, que nem o policial sabia, e esse policial vai acabar descobrindo tudo juntamente com a gente, assim. É um livro, assim, que me pegou de jeito. Pode ser que não funcione muito bem para todo mundo, porque, como eu disse, ele tem essa forma diferente de narrativa, mas eu fiquei grudada, eu queria saber quem fez aquele massacre, o motivo, e eu queria saber mais da vida de todas essas pessoas que foram mortas também, porque a gente vai conhecendo curiosidades da vida dessas pessoas, que nem nem a polícia ali da cidade sabia na época. Eu achei bastante interessante e dá para você ler em poucas horas esse livrinho. E o último livro dessa lista é um drama, um livro de guerra, é uma história do John Boyne, desse autor maravilhoso que eu amo de paixão. Esse livro é O Menino no Alto da Montanha, super fininho também. Deixa eu ver aqui quantas páginas, 225 páginas. Aqui nós vamos conhecer a história de um menino, o Pierrot. Ele é um doce de criança, ele é muito bonzinho, muito esperto. Ele acaba ficando órfão, ele mora em Paris por conta do início da guerra. Ele vai perder os seus pais, então a única pessoa que sobra na sua vida é a sua tia. A tia mora na Alemanha, então ela busca o Pierrot em Paris e leva até a Alemanha. Ela é governanta, mas não é governanta em uma simples casa. Ela trabalha para ninguém menos do que o Adolf Hitler. Não posso falar aqui o nome do dito cujo, né? Porque senão o YouTube vai me cortar, mas vocês entenderam, né? Então ela trabalha na casa dele e ela vai levar esse menino para morar com ela, né? Ali ela tá morrendo de medo, ela tá receosa quanto a levar uma criança para aquela casa, mas o dono da casa, ele acaba se afeiçoando com essa criança, então ele acaba meio que sendo um protetor para esse menino, e o Pierrot vai crescendo e a sua personalidade vai sendo moldada através das maldades desse homem, de tudo que esse menino presencia, porque até nos momentos de reuniões
reuniões entre pessoas importantes ali, o menino vai estar presente, então ele vai acabar adquirindo uma maldade dentro dele, uma coisa que não era assim. Ele era um menino muito meigo, muito doce, mas a maldade vai se infiltrando dentro do seu coração e a gente vai acompanhando essa evolução, a tristeza que vai dando no coração da gente de perceber a maldade se infiltrando nessa criança, é de partir o coração de verdade, sabe? E ele acaba crescendo, entendendo a situação, entendendo a posição desse homem que está lhe dando atenção, e ele fica muito lisonjeado com a atenção recebida, então ele vai ser capaz de fazer tudo e qualquer coisa para agradar o seu senhor ali, o seu protetor. É uma história muito comovente, muito triste, não tem como segurar as lágrimas no final. A gente vê a pureza de uma criança sendo corrompida por atos, por atitudes, por palavras ouvidas ali, né? É uma história que eu recomendo muito, linda, assim, muito linda e inesquecível também. Assim como tudo que esse autor escreve. Então é isso, gente, essa é a minha listinha de livros para ler em um dia. Eu espero que vocês tenham gostado dela ter sido bem diversificada, não somente thrillers, 2 thrillers, né? E os outros livros, assim, tem drama, tem romance, tem tudo que vocês viram aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado. Eu anotei todas as dicas que vocês me passaram de listas, de vídeos que vocês gostariam de assistir aqui no canal. Vocês me passaram lá pelo Instagram. Tá tudo anotadinho. Então eu vou preparar muitos roteiros agora nos próximos dias e vou trazendo para vocês essas dicas que vocês deixaram para mim. Agradeço muito por isso. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou. Deixe o seu comentário para eu saber se você já leu algum desses livros, qual foi a tua experiência com essas leituras. Compartilha com seus amigos que você sabe que gostam também desse tipo de lista. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!